Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 5 de junho, com a nossa Academia Espiritual. Que bom ter a sua companhia, que bom podermos partilhar junto dessa palavra de Deus e fortalecer a musculatura da nossa alma. Vamos então à palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículos de 38 a 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dando tudo o que possui, aquela viúva exprime seu total desapego e sua plena doação a Deus. Vemos no Evangelho de hoje 2 gestos materialmente idênticos às ofertas, mas que escondiam diferenças muito grandes. De um lado, um coração generoso. De outro, o exibicionismo, o poder e a manipulação. Jesus, de fato, no Evangelho de hoje, denuncia esse exibicionismo dos mestres da lei e dos ricos. Os mestres, com sua autoridade, com sua imponência, com suas vestes, com seu querer os melhores lugares, com suas orações falsas em favor dos outros e etc, etc. Trazia, na verdade, tudo para si e não davam nada de si para Deus. Os ricos exibiam nas suas contribuições, nas suas esmolas, uma condição superior. E por isso não chegava a Deus a sua oferta. Mas temos a viúva, que Jesus percebe e mostra para os discípulos. Aquela viúva fez uma oferta totalmente contrária a esse exibicionismo, uma oferta discreta. Ninguém, a não ser Jesus, viu que ela colocara apenas 2 moedas. E também, além de ser uma oferta discreta, era uma oferta que não vinha da sobra que tinha, mas do tudo que tinha. Ela colocou total confiança em Deus e em sua providência.
e ofereceu a Deus não o resto, não a sobra, mas o seu todo. A pobreza da viúva não impediu, não atrapalhou que ela pudesse então se apresentar diante de Deus daquela forma. Ela não foi de mãos vazias. Ao contrário, ela tinha as mãos mais cheias do que a de muitos. A pobreza não tornou aquela viúva avarenta, apegada às coisas deste mundo. Tem gente que pode não ser apegado a riquezas, a coisas, mas é apegado a outras realidades, né? Tem gente, inclusive, que se apega até aos mortos, não deixa que os mortos continuem o seu caminho. Fica ali remoendo, sofrendo e chorando, vivendo um luto eterno. Claro, não estou desmerecendo a dor e o sofrimento, tudo, mas a questão é que a pessoa não se liberta e nem permite essa passagem. Por quê? Porque é uma pessoa que se apega, que prende as coisas para si. O coração daquela viúva era um coração livre, um coração entregue nas mãos de Deus. Jesus denuncia, com este texto do Evangelho que ouvimos, aqueles que também se julgam poder comprar a Deus com esmolas generosas, mas que têm o coração vazio. Quantas pessoas ainda hoje se julgam poder comprar a Deus com ofertas generosas, com atitudes diferentes, né? É tanta gente que dá com uma mão e pega com a outra, né? Não só em relação a Deus, mas quando nós fazemos o bem para os outros também, nós estamos oferecendo a Deus, né? Eu ajudo tanta gente, eu sou tão bom, mas na hora que eu preciso, ninguém me ajuda. No fundo, é um pouco desse estar apegado às coisas, às realidades. Eu devo fazer porque eu acho importante, porque eu posso fazer, por questão de caridade e de amor, sem esperar nada em troca. Deus há de ver o bem que eu faço e derramar abundantes bênçãos. E de fato, se a gente olhar em nossa vida, ao nosso redor, muito mais do que nós fazemos, Deus faz por nós. Jesus observa também, podemos dizer, a condição de homens e mulheres ali na sua presença, na presença de Deus no santuário, né? E ele não se impressiona, não é com a quantidade, mas é com a proporcionalidade. Essa palavra é até difícil até de pronunciar, né? Proporcionalidade. O que Jesus quer não é quantidade, é proporcionalidade. Vamos trocar isso em miúdos e dizer assim: não é o quanto que damos que interessa para Deus, mas o quanto nós retemos para nós mesmos. Porque você dá uma miséria para Deus e fica com uma quantidade imensa, né? Então é isso que Jesus está chamando a atenção. E o Evangelho nos aponta também para o sacrifício, a vida, o coração oferecido a Deus, né? A oferta da viúva foi um sacrifício, porque ela não deu a sobra, ela deu tudo o que tinha. O que é que eu tenho dado para Deus? E dar para Deus não é só pegar e entregar nas mãos de Deus, porque Ele não vai vir buscar, ou também fazer uma oferta na igreja. Mas o que é que eu tenho dado para Deus na minha relação com os outros,
quando eu dou atenção, quando eu escuto, quando eu ajudo os outros, quando eu cumpro a minha missão neste mundo, como pai, como mãe, com essa ou aquela função, né? O que eu tenho dado para Deus de tempo também, de amor, de oração, de dedicação, São tantas as realidades que a gente pode pensar e refletir sobre isso. O texto de hoje também nos chama a atenção a importância, o significado real e verdadeiro do dízimo. O dízimo é, sobretudo, uma resposta de coração generoso. Essa viúva não precisava nem dar esmola no tempo, porque na verdade a viúva geralmente não possuía, ela vivia da caridade dos outros. Mas ela tirou do que tinha e com um coração generoso ofereceu a Deus. Então, dízimo é uma resposta generosa. Segunda coisa, dízimo não é o resto que me sobra. Dízimo, a própria palavra diz, é 10ª parte, são as primícias. Na Bíblia nós vamos encontrar a todo momento. O dízimo é sempre as primícias, os primeiros frutos. E a gente tem testemunho de muitas pessoas que sempre quando recebe, a primeira coisa é o dízimo. Depois vai pensar nas outras contas, nas outras coisas a pagar. E nunca lhes faltou. E elas têm um testemunho bonito e rico da graça e da bênção de Deus. Então pense hoje um pouquinho também como é o seu dízimo, como é a sua oferta, como é o seu coração generoso a Deus. Não é o quanto damos, mas o quanto retemos. E muito bem, vamos então à nossa academia espiritual. 3 passos para nos ajudar a vivenciar e a fortalecer a musculatura da nossa alma a partir da palavra de Deus que meditamos. Primeiro momento, o alongamento nosso de todos os dias. Então, se você tem a vela, aí acenda a sua vela, né? Até pode pensar e cantar ou tal, ao acender essa vela, pedindo essa luz de Deus, invocando o Espírito Santo. Faça um momentinho, um silêncio amoroso na presença de Deus, que também você pode colocar uma música que te ajude a rezar, a se colocar na companhia, na sintonia de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Então hoje pense, como tem sido sua generosidade para com Deus? Como ela se manifesta nas diversas possibilidades, na caridade aos outros, na participação nas obras e na missão da igreja, no seu dízimo, na família, com você mesmo, com sua saúde. Como tem sido a sua generosidade ao Senhor, que te deu e te dá tudo o melhor. Terceiro passo, treinamento. Faça hoje uma obra de misericórdia. Pode ser uma obra de misericórdia corporal ou espiritual, mas faça como treinamento dessa meditação de hoje uma obra de misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte o seu rosto e dê a paz e a bênção. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.